Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ter uma aula hoje que é uma aula que às vezes costuma causar um pouco de confusão, um pouco de complicação nos alunos, mas eu vou tentar tratar o assunto da forma mais simples possível, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa molécula CH4, tá? Nosso assunto é hibridação. Hibridação, por exemplo, de alguns átomos. Vou começar com carbono, mas a teoria de hibridação é uma teoria mais ampla. Usualmente se trata do carbono, né? Se usa muito carbono, usa-se muito em orgânica. Mas eu vou tentar dar uma estendida em algumas coisas. Então vamos lá. O carbono, CH4. Como é que é o CH4? Acabamos de ter aulas de ligação química. Então, CH4 tem essa estrutura, 4 ligações simples entre os carbonos e os hidrogênios. Então, a gente vai tentar entender mais a fundo essa ligação. Então, o hidrogênio, a gente sabe que ele tem um elétron, ele tem uma distribuição 1s1. Então, o único elétron dele está nesse orbital aqui, né, que é o orbital S. E é esse orbital S que vai interagir com o carbono. Agora, nota o seguinte, o carbono, que é um carbono que tem 6 elétrons, né, ele é o quê? Ele é 1s2, 2s2, 2p2. A ligação química ocorre na camada de valência, então eu vou ignorar essa primeira camada e vou pensar nessa daqui. Essa nós temos aqui, então, no 2s2, nós temos um orbital aqui, que é o orbital que está localizado no n igual a 2, né, na segunda camada, mas que é o L igual a 0. E esse L igual a 0, ele tem uma única subcamada, que é o Ml igual a 0, que a gente sabe que tem um elétron com spin up e um spin down aqui. Muito bem. E a gente tem a 2p2, que está organizada dessa forma, né? A 2p2, ela tem isso daqui. Tem esse cara e esse cara. A 2p2 é uma L igual a 1, né? A gente sabe que tem um número quântico secundário L igual a 1 e tem o Ml, que vai de menos 1, de 1 em 1, né? Que começa do menos 1, 0 e mais 1. E usando a regra de Hund, a gente sabe que eu tenho um elétron com spin up aqui e outro elétron com spin up. Um no Ml igual a menos 1, outro no Ml igual a 0. Certo? Muito bem. Se eu fosse fazer a ligação, é como se... Então, e esse orbital, ele está mais ou menos preenchido assim. Ó. Nós temos um orbital, né? Nós temos aqui, fazendo aqui os nossos eixos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o X, o Y e o Z, certinho? E nós temos os nossos orbitais. Não são um pouco difíceis de desenhar para mim agora, mas tem aqui um Ml igual a mais 1, por exemplo, um Ml igual a 0, aqui, e nessa direção o Ml igual a Z. Muito bem. Basicamente, a gente tem dois deles, elétron aqui e elétron aqui, por exemplo. Então é como se o X aqui, esse cara, não existisse, porque não tem elétron. Então, a princípio, você só poderia encaixar dois elétrons aqui, tá? Que formariam o estado de menor energia. Ou seja, com dois elétrons, você só teria duas ligações químicas o carbono fazendo. E a gente sabe que não é bem o caso. O carbono está fazendo 4 ligações químicas e 4 ligações químicas idênticas entre si. Aqui então eu teria, ó, vindo um orbital S, tentando interpolar aqui do hidrogênio aqui com esse orbital aqui na direção Z, e outro orbital aqui, S, interpolando aqui na ligação covalente nessa direção. Você teria um CH2 a priori, mas é um CH4. E o estabelecimento dessa ligação aqui, dessa interpolação, tem que ser absolutamente idêntica. Repara que é uma interpolação de orbitais diretos. Por isso a gente chama essas ligações covalentes simples de ligações covalentes sigma.
São ligações de interpolação direta entre os orbitais, correto? Muito bem. Então eu tenho que explicar essas 4 ligações do carbono e eu tenho que explicar que são 4 ligações covalentes idênticas. Então como é que a gente vai fazer isso? Então, por enquanto a gente não dá. Então é aí que vem a teoria de hibridação. Como eu tenho que ter 4 ligações covalentes idênticas sigmas, eu vou ter que formar não só 2 orbitais que conseguem ligar com os orbitais S do hidrogênio. Eu vou ter que formar 4 orbitais idênticos entre si para se ligar com 4 hidrogênios. Como faço isso? Então, veja, se você entende essa primeira hibridação, as outras vão ficar mais simples. Então presta atenção, muita atenção nessa, tá? Então eu vou chegar, a teoria de hibridação vai pegar esse daqui e vai falar, tá, eu tenho 2 elétrons aqui no 2s2 e 2 elétrons no 2p2. Vai ocorrer uma excitação eletrônica por recebimento de energia energética desse elétron aqui, ó. E aí, deixa eu apagar esses 2 azuizinhos que eu tinha desenhado do hidrogênio aqui e voltar no carbono 2s2, 2p2. Então ele vai para cá. Então ocorre uma excitação eletrônica, energética, formando a seguinte situação. Você tem um estágio agora assim, ó. Um elétron aqui e orbitais. Um elétron aqui e orbitais com um elétron em cada um. No menos 1, no 0 e no mais 1 aqui, certo? Então aqui é o S, 2S e aqui é o 2P. Só para a gente não se perder. Muito bem. Aí, tá. A priori, as ligações são feitas com elétrons desemparelhados em orbitais. Eu tenho agora 4. Só que eu não tenho a seguinte coisa. Eu não tenho orbitais idênticos ainda. Por quê? Porque eu tenho um S e eu tenho 3 independentes aqui, idênticos entre si, no P. Então, como é que a gente faz? A gente une esses orbitais, que tem que ser idênticos entre si. Vai ser o S, só que a gente vai unir com P. Com quantos P's? Com P3. Então a gente criou aqui orbitais idênticos que tem um elétron cada um, e aí eu posso encaixar agora 4 hidrogênios que a gente chama de orbitais sp3, que veio da justaposição entre um orbital S e os orbitais p3, e todos idênticos, sp3. Então, por quê? Porque eu tenho aqui anteriormente, ó, p3 e aqui um S, juntou aqui hibridação sp3 do carbono. Por isso que a gente fala que quando o carbono faz 4 ligações simples, agora independe de ser hidrogênio, a gente chama uma hibridação sp3 do carbono, certo? Muito bem. E se tiver uma ligação de hidrogênio aqui, essa ligação é sigma do tipo. É uma ligação sigma entre um orbital S do hidrogênio e um orbital sp3 do carbono. Ok? Muito bem. Vamos ver se a gente entendeu. Vamos lá, vamos fazer vamos pensar numa ligação em que você tem C+O, hidrogênio aqui, hidrogênio, por exemplo, tá? Vamos supor que você tem esse carinha aqui, tá bom? Esse cara, ele tem agora uma ligação de novo. A gente pode repetir a mesma configuração da camada eletrônica final do carbono, que é 2s2, 2p2. Tá aqui. 2s2, 2p2. Tá? Vamos repetir esse orbital aqui que não ficou legal. Beleza. Muito bem. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem ligações simples, que são ligações sigma. Agora a dupla, ela é feita assim. Uma ligação dupla, ela é feita por uma sigma e a outra é uma ligação pi. Pi por quê? Pi de paralelo, em certo sentido. Porque quando você faz a ligação dupla, não tem como você chegar aqui com o oxigênio. Você pega o oxigênio é 8. Então o oxigênio é 1s2, 2s2,
2P4. O oxigênio tem essa característica no P4 aqui, ó. Ele tem vai e um só. Então, repara que a ligação com o oxigênio vai ocorrer aqui, ó, com esses dois orbitaizinhos aqui que estão com elétrons desemparelhados. Agora pensa o seguinte, vai vir o carbono de novo com essa estrutura vermelha que você está vendo aqui. Tá? Com essa estrutura vermelha que a gente está vendo aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos chegar aqui. Então você tem essa estrutura. Agora vamos pegar essa mesma estrutura que é a estrutura do oxigênio. Repara no que eu vou fazer aqui. Nota que só há possibilidade de uma interpolação. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, que é apagar esses oxigênios aqui. Vamos apagar os oxigênios, não, aqueles hidrogênios que eu tinha colocado aqui. Então vamos apagar, não tem interpolação. Eu tenho aqui o carbono e aqui o oxigênio também apagando aqui esse cara. Ok? Aí eu vou juntar os dois. Tá? Vamos tentar juntar os dois. Então eu vou vir aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos andar com esse cara. Repara, quando um vai tentar interagir com o outro, o carbono com o oxigênio, ó, você tem interação direta de orbitais somente numa direção aqui, tá? Que é a ligação sigma, essa que você está vendo no eixo Y aqui, ó. As outras ocorrem paralelas no eixo Z ou paralelas no eixo X. E essa interpolação paralela entre o eixo Z, por exemplo, então possivelmente os elétrons, é a tal da ligação π. Por isso que a gente fala quando você tem ligação dupla ou tripla, porque ó, se você tiver mais uma interação, uma ligação covalente no eixo X, ela também vai ser paralela aqui no eixo. Aqui vai ter outra π. Por isso que a gente fala, quando você tem ligação dupla, você tem uma ligação sigma direto covalente e uma π. E você tem uma tripla, você tem uma sigma e duas π's, certinho? Muito bem, espero que você tenha entendido um pouquinho com esse esquema. Então veja, quando você vai interagir aqui com o oxigênio, você tem que ter uma sigma e uma π. Só que você tem uma sigma que tem que ser igual ao do hidrogênio, igual ao do outro hidrogênio. Você não pode ter distinção entre essas sigmas, por assim dizer. E a π tem que ser paralela. Então, de novo, eu tenho uma configuração aqui do carbono que só permite duas ligações. Então eu tenho que passar já para 4. Como é que eu passo sempre para 4? Eu passo sempre para 4 fazendo o quê? Fazendo a promoção de um elétron do S2 aqui para o P2. Então vai excitar esse elétron para cá. Então vai resultar assim. Então vou ter aqui, opa, está promovido. Legal. Então aqui eu tenho 2S, o S na verdade, tudo está na segunda camada, e aqui o P. Só que veja, eu tenho que ter 3 ligações sigmas idênticas, como eu falei. Então eu tenho que juntar o S com, que vai cuidar de uma sigma, que vai cuidar de outra sigma e vai cuidar de outra sigma. Então agora eu tenho que juntar o S com 2 orbitais P que tem 2 elétrons, portanto sp2. E vai ficar aquele outro P sozinho para cuidar da ligação π. Exatamente. Por isso que a gente diz que a nossa hibridação com carbono, que faz uma dupla e duas simples, é uma hibridação sp2. Certo? Então você tem carbono com simples, sp3. Carbono com uma dupla e duas simples, sp2. Certo? Muito bem. Agora, usando esse mesmo raciocínio, se o carbono ele tem duas duplas, ou se o carbono tem uma tripla e uma simples, veja, ele vai ter aqui, ó, sigma, sigma
pi. Sigma, pi. Então ele tem que ter duas pis. Então naquela configuração, então vamos pensar aqui, ó, inicial, que você tem aqui o 2s2 e o 2p2, que já não dá, que a gente de novo faz, o começo é sempre o mesmo. Faz excitação, então já tem aqui, ó, todos os elétrons, desculpa, ficou esculachadíssimo. Aqui, ó, né? Aqui e aqui, que você tem o S. O que você vai ter? Você tem que ter duas sigmas idênticas. E os pis, que tem que ficar com orbital P sozinho, normal, tem que ficar sozinho. Então, ó, para ter duas sigmas, você tem que juntar o S com o P, com um dos P's. Então, você vai ter SP. E aqui, que vão formar as duas sigmas. Tá? E as duas pis paralelas aqui, sendo feitas com os p's que sobraram. Por isso que a gente fala que o carbono que faz duas duplas ou o carbono que faz uma tripla e uma simples é um carbono de hibridação sp. Agora, eu queria convencer você que isso daí não é só para carbono. Isso também funciona para outros átomos. Por exemplo, o berílio. O berílio que a gente viu que, exceção à regra do octeto, que tem 4 prótons e, portanto, tem 4 elétrons, que ele é 1s2, 2s2, e que faz a seguinte ligação, por exemplo, ele se liga para o BF2, ficando estável, né, BF2, a gente se pergunta, né, poxa, o cara tá com duas orbitais cheios, que é 1s2, e o último orbital tá cheio. Então, com dois elétrons absolutamente emparelhados aqui, como é que esse cara vai fazer ligação química? Não dá para explicar. Se você não usar a teoria de hibridação, você não explica a ligação do berílio. Porque ele já está cheio com 2s2. Ah, tá, mas a segunda camada pode ter o 2p aqui. De fato, pode, mas o 2p não está aqui. Ele não existe aqui. A gente precisa criar esse 2p. Então, veja, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar o 2s2 e a próxima subcamada, que é a 2p. Tá aqui. Como é que você faz? Lembra, o BF2 é isso daqui. F. Ele tem duas ligações sigma aqui, ó. Certo? Duas idênticas. Então, por enquanto, 2s2 não explica. Então você vai promover, você vai excitar. A hora que você excita isso daqui, você vai ter isso daqui, ó. 2s. Vamos tirar o 2, né? Porque não precisa. Vai ter o S. E agora você vai ter o P. Certo? Você vai ter a possibilidade do encaixe de um flúor, de um elétron do flúor aqui, e o encaixe do elétron do flúor aqui. Então a gente pode ignorar esse resto P aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai estar nessa situação aqui, SP, S aqui, P aqui. Vamos ignorar esses dois últimos e vamos levar... E as duas têm que ser idênticas. Não podem estar separadas, essas sigmas. Então, você vai hibridizar, fazer a hibridação SP. Por isso que a gente fala que o berílio tem uma hibridação SP para poder justificar a sua ligação química. Legal? E você pode continuar, por exemplo, vamos ver o fósforo. O fósforo que tem número atômico 15. Que a gente vai lá fazer a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4, 10, 12, 15. Vamos lá, ó. 4, 10, 12, 15 aqui. Tá perfeito. E aí você tem 3s2, um para cima e um para baixo. Certo? E tem o 3p3, que tem 1, 2, 3. O princípio fósforo só faz 3 ligações. Perfeito. Tá, ele já está pronto para fazer as 3 ligações, como por exemplo o cloro, formar o PCl3. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, PCl5, que estoura a regra do octeto, né? Como a gente já viu nas nossas aulas de ligação. Como é que você explica uma situação dessa? Né?
E aí a gente não tem como é que a gente vai explicar esse cara? Como é que a gente vai dar conta de uma possibilidade de fazer uma ligação dessa, né? Então vamos lá. Então como é que a gente vai fazer? De novo, ele vai ter que fazer 5. Aqui ele só pode fazer 3. Então vamos promover esse elétron para a próxima aqui, ó, para D. Que tem 5 orbitaizinhos, né? Então esse elétron aqui vai para cá. Esse T. Então ficou assim, ó. Ficou S, P e o D. S, P e D. Tá? Só que veja, aqui não vai precisar, porque agora eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5, que são os 5 cloros. Só que eles estão distintos ainda, eles têm que ser idênticos, porque o PCl5 ele tem 5 ligações sigmas idênticas. E com orbitais aqui separados, né, nós não ainda explicamos essas 5 idênticas. O que você faz com os orbitais? Junta. Então, orbital S, P3D. S, P3D. Então você vai ter 5 orbitaizinhos que têm a mesma característica. Então o fósforo pode ter uma hibridação que a gente chama sp3d. Certo? Muito bem. E por último, encerrando nossa aula, que a gente viu ligação sigma, ligação pi e os tipos de hibridação, é a mesma coisa que acontece com o enxofre que aqui. O enxofre tem uma configuração 16, então vamos aproveitar essa configuração eletrônica aqui, ó, tá? E vamos levar para cá, ó. Ok? Já levamos, só que a diferença é que ele tem um elétron a mais. Então ele é 3p4, ok? Então, se eu faço a distribuição da última camada, tem 2 aqui elétrons no 3s2 e 3p4. Nos orbitaizinhos p aqui, ó. 1, 2, 3, volta, princípio de exclusão de Pauli para baixo. 3p4, perfeito. Então, aí, o que vai acontecer? 2 ligações típicas, mas, como acontece com o enxofre, mas existe, por exemplo, os SF6. Ou seja, são 6 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma com o flúor. Como é que a gente vai explicar isso? 6 idênticas, aqui só cabem 2. Então, ligação ocorre com um elétron desemparelhado. Então, o que a gente vai fazer? Ora, a gente vai precisar, fundamentalmente agora, né, pegar e promover 2 excitações. A gente tem que inaugurar o D com 2 elétrons desemparelhados. Desemparelha esse e desemparelha esse carinha aqui, ó, tá? E manda lá pro D. Então nós vamos ter isso daqui, ó, S, aí o D, 5. Então vai ficar com 1 aqui. 1, 2, 3P. Então S. Né? P agora 3. E D. Um que foi do S para o D. E o outro que foi do P para o D. D2. Ainda. Agora tá cabendo quantos aqui? Estão cabendo quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que junta esses caras aqui. Juntou. Ignorou o resto. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, S. Então, orbitais idênticos chamados de sp3d2. Então, o enxofre, para explicar o SF6, tem uma hibridação que a gente chama de sp3d2. Certinho? Isso é hibridação. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço
e é uma teoria que nos ajuda a explicar diversas ligações químicas de moléculas, até moléculas simples que ocorrem na natureza. Certinho? Por favor, não esqueça do carbono, que é fundamental, são os que mais aparecem pra gente. E não esqueça do que é a ligação sigma e ligação pi. Ok? Grande abraço e a gente se vê na próxima.